Jonas, meu amigo, essa semana aprendi sobre santidade, viu, cara? Sobre santidade? E onde você aprendeu sobre isso? Estudando a lição. Mais uma vez, hein? Segunda-feira, com o título Santidade Variada. Santidade Variada. Sabe que antes de ler a lição, eu leio o primeiro título e depois fico tentando imaginar o que eles querem dizer sobre, e depois eu leio. Então eu medito antes no título, é a mesma coisa com a lição, né? Santidade. Eu primeiro penso no título e depois eu... Pra confirmar se o que você pensou tava condizente se com... eu conseguir entender a linha de raciocínio de quem fez, sabe? Interessante. Isso é curioso, né? Coisa minha, assim. Bacana, cara. Então, ó, esse título, ele trouxe para nós aqui alguns tópicos, né? A lição trouxe alguns tópicos aqui. Eu gostaria que você debatesse aqui Levítico 19, né? Que é o capítulo dessa semana que nós estaremos estudando. O que ele vai abordar. Então, como o capítulo 19 de Levítico nos ensina como devemos tratar as pessoas ao nosso redor e como viver em santidade. É isso aí. O capítulo 19 de Levítico, ele em algumas traduções vem lá, repetição de diversas leis. Tem outras traduções que colocam o subtítulo lá na Bíblia, né? Leis morais e leis cerimoniais. Tem várias formas como os tradutores escolheram colocar o subtítulo, né? Certo. Quando a gente lê, a gente consegue encontrar ali em Levíticos 19... nas questões cerimoniais, ela é muito bem específica, só tem um assunto lá que ela fala sobre cerimoniais, a gente percebe que a maioria é moral. Isso. E outra coisa que a gente percebe também é que nem todas essas leis estão sendo repetidas, tem coisa nova ali. Verdade. Tem algumas leis que não apareceram em outros momentos. Então, o título deveria ser Santidade Variada. Eu acredito que o título do capítulo 19, o que mais encaixa é Santidade Variada. Porque quando a gente começa a ler ali o capítulo e a gente termina de ler, que a gente faz a síntese do capítulo, a gente medita nisso, a gente vai entender que é uma questão de comportamento. É um capítulo que fala de comportamento. Então, se você se comportar desse jeito, você vai ser água no mundo. Você não vai se misturar com óleo. Só que se você vacilar aqui, vai entrar um pouquinho de óleo lá, você vai ficar meio zoado, vai água contaminada, né? Certo. Mais ou menos isso aí. Essa pegada. Aí Jesus é o filtro, né? Que vai conseguir eliminar as essa impurezas. impureza. Mais especificamente aqui na segunda-feira, ele está falando sobre como tratar as pessoas, né? E diversos tipos de pessoas. Então a gente tem ali, o capítulo 19 já começa com a primeira, é incrível porque o capítulo 19 é uma ordenança de Deus, né? Vai e fala para os filhos de Israel, fala para eles o que eu vou te dizer agora. E ele começa falando dos pais, respeita seu pai e sua mãe. Então ele repete lá o 5º mandamento que ele tinha escrito lá no Sinai. E essa é repetida, tá? Essa mesma é uma repetição. Ele fala dos pais. Cara, só aqui a gente consegue ficar uns 20 minutos, né? Vocês achavam que o Thiago falava muito na lição passada? Só sobre pais eu consigo falar, porque eu sou professor, né? Então tem reunião de pais, né? Vixe. Então, assim, só sobre pais e filhos, essa relação, eu não sou psicólogo, mas eu consigo falar bastante coisa por experiência de relação entre pai e filho, né? Só de vivência. Mas você que não é professor e está estudando nem psicólogo, né? Está estudando sobre isso. Você pode ligar a televisão agora não, né? Espero terminar o vídeo. Ou você pode procurar um jornal, qualquer jornal escrito, vídeo, liga o seu Instagram, seu Twitter e vê o que o mundo tem falado dos pais hoje. Cara, é impressionante. O mundo trata os pais como pessoas ingênuas. Eles tratam os pais como seres hipócritas. Que invadem a privacidade dos filhos. Você está corrigindo, mas você faz. E daí? Né? Então, isso, né? Então hoje, a nossa sociedade, o óleo da nossa sociedade quer tirar a função verdadeira dos pais, né? Eles minimizam a figura dos pais, aumentam a figura dos filhos e a sociedade está aí cada vez mais desequilibrada. Pois é. Justamente por conta disso, né? Exatamente. E aí, Levítico 19 mostra ali como você, jovem, como você, adulto, assistindo aí, adulto também, todo mundo que está assistindo, como você deve tratar os seus pais, né? Lê lá Levítico 19. É interessante, ele repete
um mandamento, que é um mandamento com promessa, né? É o único, né? E ele começa o capítulo 19 falando sobre o respeito dos pais. Bacana. Mas continuando ali o capítulo 19, a gente também encontra a relação entre rico e pobre, porque eu preciso tratar o rico e o pobre do mesmo jeito. Ela fala como o rico deve tratar o pobre, como o pobre tratar o rico. Então essa relação entre, agora falando de dinheiro, né? Sim. Que a gente não pode menosprezar o pobre e tratar, né, com diferença. Trato bem o rico, mas o pobre eu deixo quieto e tal. Aí o cara que é rico menospreza os pobres. E aí os pobres endeusam os ricos, né? É tudo igual. Sim. Tudo a mesma coisa, né? Tudo a mesma coisa. E Levítico 19 fala sobre a importância de tratar todos iguais. E Levítico 19 fala sobre a santidade. Porque faz parte da santidade de ser água, tratar todos iguais. É isso aí. Assim como Jesus fazia, né? Não tinha diferença. Bem colocado. Igual. Aí fala um pouquinho sobre justiça. Então, se você tem a oportunidade de julgar alguém, julgue todos iguais. Então, aí volta o outro que você comentou. Sim, então, por exemplo, não que sejamos juízes, né? Mas você já participou de uma comissão de igrejas, né? Já. E às vezes a gente tem que decidir algumas coisas e administrativamente assim e tal. Eu sou professor e às vezes eu tenho que determinar algumas coisas. E será que é igual para todo mundo mesmo, né? Mas porque justiça não quer dizer igual para todo mundo, né? Justo, né? O que é justo, né? É uma relação social, né? Falar sobre sociologia agora não é a hora, mas a gente trata a justiça dessa forma, né? Cada um de acordo com a sua necessidade. E a orientação aqui é para, se surgir no caso ali 2 casos iguais, semelhantes ou até diferentes na comissão, tratem eles da mesma forma, né? Dê a mesma oportunidade para os dois. Se você tem a oportunidade, então faça igual para todo mundo, né? Ou trate a justiça social ali da forma que cada um precisa, de acordo com o que cada um precisa. Aí fala sobre espiritualismo e ocultismo, e a Bíblia é muito categórica ali. Deus não dá ideia para isso. Não. Foge. Acabou. Fica longe. Interessante que Saul, né? O povo escolheu Saul. Queria um rei, queria um representante humano, né? Uhum. E o erro capital dele foi justamente ir ali consultar uma necromante que ele queria falar com quando teve a lição Samuel, da imortalidade, né? Foi o melhor tema Foi. da lição inteira, quando se tratou exatamente sobre a história de Saul. Eu gostei muito. Então, e ali a gente vê a repercussão, porque Saul veio depois disso, né? Ele sabia. Sim. Ele sabia estava ciente de tudo. Né? E mesmo assim ele escolheu. E interessante porque na história ele elimina os adivinhos da cidade, da região, né? Ele proíbe os cultos pagãos lá, os ocultistas, os necromantes, e depois ele vai atrás dos que ele foi. Mas a Bíblia é categórica, então assim, vamos tratar bem as pessoas que fazem esse tipo de coisa? Sim, porque pessoas são pessoas. Sim. Mas nunca vamos aceitar esse tipo de coisa na nossa vida. Isso aí. Sou seu amigo e tal, deixa eu ver sua mão aqui, deixa eu falar uma coisa pra você. Sai fora. Daí, aqui pô. não. Aqui não. Então esse negócio de ocultismo, espiritualismo, ele é categórico ali, ó, Levítico, a lição até destaca aqui, ó, Levítico 19, do versículo 26 até o 31, né? Beber sangue, conversar com mortos, tatuar o corpo, prostituição, tudo relacionado a esse tipo de coisa é abominável. Sim. E aí, fala sobre os idosos, lá no versículo 32, fala sobre como tratar os idosos. E ele grifa aqui a lição, acho muito legal, porque ele destaca uma coisa importante. Que foi até o que a gente estava conversando nos bastidores, inclusive. Exatamente, né? Que é a relação importante, necessária, que a juventude precisa ter com o pessoal mais... com mais sabedoria, né? Com o pessoal mais velho, né? Porque o jovem, ele tem a força, tem disposição, tem o ânimo, mas às vezes falta experiência. Falta sabedoria, falta vivência na situação. E se você tem alguém lá, ou vai buscar a orientação de alguém mais velho, de repente você soluciona esse problema, né? Ou você evita ter outros tipos de problema. E é importante, a Bíblia fala sobre isso também. No verso 33 e 34 fala sobre os imigrantes, sobre os viajantes, a importância de receber todos bem, de tratar todos bem. E interessante, porque fala de comportamento, fala de santidade. Então faz parte da minha santificação tratar bem também aqueles que eu nem conheço, que estão vindo de fora, estão vindo visitar.
né? Interessante. Show. E por último, aqui a lição destaca sobre integridade, que é um pouco também relacionado ali na questão de justiça, né? Porque santidade também está relacionado com a integridade. Quando a gente faz uma escolha, né? Na outra lição, vocês falaram um pouco sobre a escolha de pecar, né? A escolha de fazer algo errado. Isso. E falou de José, se eu não me engano, né? José foi íntegro. Então ele escolheu e fugiu, não fez. Ele era íntegro quando o pai pedia para ele fazer alguma coisa, ele via, sabia que os irmãos iam ficar bravos, mesmo assim ele ia lá e era íntegro e falava, e era reto diante das ordens do pai, né? É isso aí, minha gente. Então, tá aí alguns assuntos que Levítico capítulo 19 traz para nós. Então, fiquem ligados aí que estaremos conversando mais sobre esse assunto, hein? Até amanhã.